computadores, José Amaral e também Márcio Torres. Bem-vindo novamente, Márcio, a todos presentes, dando início aqui ao nosso estudo espírita de perguntas e respostas desta noite de 1º de maio. Zé, duas pessoas que não se dão bem nessa vida terrena, caso não haja conciliação nesta vida, podem se reconciliar no plano espiritual sem precisarem reencarnar para tentar o mesmo? Podem. O momento da reconciliação... Boa noite, gente. Primeiro, né? Já entrei no esquema aqui que esqueci de dar boa noite para vocês. Boa noite. Boa noite. Agora eu ouvi. A pergunta é boa porque é o seguinte: se dois espíritos, dois seres que estão caminhando junto, não se entendem numa determinada época por questões ainda mal resolvidas entre si, geralmente é a predominância do orgulho, do egoísmo. A espiritualidade vai sempre permitir que haja novas oportunidades. Nunca é fechada a porta para o entendimento. Se não consegue agora, conseguirão no mundo espiritual, ao reencarnarem novamente. O problema é que é o seguinte: quando a gente vai para o mundo espiritual, geralmente os mundos são... de cada um de nós tem prioridades, tem necessidades de aprendizado. E às vezes as pessoas que a gente precisa de se reconciliar com elas têm outras prioridades e não calha, não conseguem às vezes se encontrar no mundo espiritual. E aí que vai a desvantagem de não aproveitar. Eu acho que Jesus foi muito feliz, foi sucinto, preciso, cirúrgico, na hora que ele disse para nós assim, reconcilia-te com o teu inimigo enquanto está com ele, porque quando separa é difícil demais de juntar. Às vezes demora, porque tem projetos do outro, tem projetos seus que você precisa de tratar. E às vezes lá longe você olha para trás e vê que tem um cisco que você varreu o terreiro muito bem varridinho, mas olha para trás, tem aquele cisco lá que você tem vergonha de continuar a sua trajetória. Por quê? Porque aquilo lá está te conclamando, está te chamando, está te exigindo ir lá e varrer novamente aquele pedacinho que faltou para varrer. E às vezes não compensa você ficar em cima do orgulho, em cima do egoísmo, né, protelando uma maneira de viver o bem, uma maneira de viver o amor entre as pessoas, mesmo entre pessoas da família. Olha para a pessoa da família e fala assim: o que é que eu tenho que negar em mim? Eu ficar preocupado que quando Jesus chama a gente para andar com ele, às vezes ele propõe certas coisas que a gente que está acostumado com filosofia, né, psicanálise, psicologia, né, certas coisas, certas propostas incomodam a gente. Por exemplo, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Eu falo, meu Deus, não pode negar não. Como é que eu vou negar a mim mesmo? Né? Como é que eu vou me anular? Até que a gente entende que não é negar-se a si mesmo, mas negar o seu modo de pensar a vida e entender um outro modo de pensar a vida que seja mais condizente com o seu momento evolutivo. Você não está negando você está negando as suas ranzinzices, as suas maluquices, as suas falta de educação, falta de senso de altruísmo, de empatia, de amor ao próximo. É isso que você tem que negar. É a sua incapacidade de superar isso. E negando isso, você imediatamente fala, gente, que bobagem, tem tanta coisa que eu posso fazer e me sentir muito mais feliz, muito mais bem. E eu fico me apegando a determinadas coisas que, única e exclusivamente, eu vou ter um prazer imediato de ser superior e de me sentir melhor do que o outro nesse instante. Então não vale a pena, não. Se você tem alguém na família que não é
flor que se cheira, que só de você olhar, né, a passarinha, como antigamente o pessoal falava, a passarinha treme, você joga adrenalina no organismo, fixe o olhar e fala assim, vale a pena eu concentrar, focar e me perdoar em primeira instância, e o perdão ao outro sai instantaneamente. Quando eu me perdoo, o perdão ao outro sai instantaneamente. Muito bem, Zé. Márcio, uma pergunta aqui. A pessoa diz o seguinte: boa noite. Desculpe a minha ignorância, mas quero entender melhor Deus, Jesus e Cristo. Jesus é filho de Deus? Cristo é o Jesus Cristo? Boa noite, pessoal. Boa noite dele foi melhor do que o meu. Boa noite, pessoal. Aí, ó. Tá vendo, Zé? Bom, a pergunta é muito boa. A cultura ocidental confunde muito essa questão do Cristo com Jesus, né? Pela passagem do Cristo, eu e o Pai somos um só, né? Meu Pai. E foi criado durante ao longo dos anos essa confusão. Jesus é filho de Deus, da mesma forma que eu sou e que todos vocês são. Não há diferença na criação entre nós, né? A doutrina espírita nos fala muito bem que nós somos criados simples e ignorantes. Simples porque todos os espíritos de Deus são criados iguaizinhos, não há diferença. Porque se houvesse uma diferença, uma gotinha que fosse, Deus não seria justo. Porque Ele estaria de alguma forma beneficiando um em detrimento de outro. Então não há diferença na criação. O que nos tornou diferentes foram as reencarnações direcionadas pelo nosso livre-arbítrio, o nosso poder de decidir sobre nós mesmos. Então, se eu quero ir para cá, o outro quer ir para lá, eu gosto de uma coisa, o outro gosta de outra, eu quero estudar determinada coisa, o outro quer estudar outras coisas. Foi isso ao longo das reencarnações que hoje nos tornou seres distintos, cultural, moral, né, evolutivamente. Foram as nossas escolhas individuais. Mas a nossa essência divina é a mesma. E o Cristo não é diferente de nós. O que nos diferencia do Cristo? Cristo é um espírito alguns trilhões de anos mais antigo do que nós. É o nosso irmão mais velho. Dizem os amigos espirituais que a constelação, o planeta onde o Cristo começou a sua jornada, como nós estamos aqui, já nem existe mais. O Sol já se apagou de tão antigo, como a nossa ciência diz que daqui a alguns, acho que 5 bilhões de anos, o nosso Sol também vai se extinguir. Lá já se apagou. A condição crística, que ele é chamado Cristo, o ungido, é uma condição espiritual. A doutrina espírita entende isso como uma condição evolutiva. É um patamar evolutivo onde ele chegou ao ponto onde merecia ser governador de um planeta inteiro, com cerca de 30 bilhões de almas. Então ele é dentro do nosso círculo planetário, do nosso invólucro, ele é o espírito de maior grandeza, é o nosso irmão maior. Mas ele não é Deus. Porque se Deus cria ele separado, a justiça não existiria. Se Deus cria ele, o seu filho perfeito, e cria nós para passar por tudo que nós passamos, não há justiça nisso. E o Cristo mesmo falava, vós sois deuses, sois capazes de fazer tudo o que eu faço e muito mais. Ele não estava dizendo que naquele momento nós faríamos. Ele estava dizendo que na nossa imortalidade, um dia nós faremos. Porque nós estamos evoluindo para nos tornarmos também, daqui a alguns milhões de anos, um Cristo. A nossa condição crística. Só que quando Jesus falava assim, eu e o Pai somos um só, eles achavam que as igrejas entenderam isso como se Cristo fosse a presença de Deus na Terra. Era a presença
moral, comportamental, não a presença do ser criador. Da mesma forma como Paulo de Tarso também falou, já não sou eu mais quem vivo, é o Cristo que vive em mim. Ele não estava dizendo que ele era o Cristo, ele estava dizendo que agora ele vivia como o Cristo nos ensinou. Então essa pergunta é interessante por isso. Deus é o nosso Pai Criador, Jesus é nosso irmão mais velho, e Cristo é uma condição evolutiva. Tá ok? Muito bem, Márcio. Uma pergunta ao Zé Amaral. Por que José ficou esquecido na história, sendo ele pai adotivo de Jesus? Com sua importância, penso que ele foi ignorado. Eu não concordo, não. O meu nome é José. O do Márcio também é. Nossa, se você for... Pega a lista telefônica e vê a quantidade de José que tem na... Zé. É em homenagem a quem? E o meu José é em homenagem ao São José. Então, o meu também. Meu pai, quando eu fui para nascer, ele colocou em homenagem a São José. O meu é José Conceição. É homenagem a José e homenagem a Nossa Senhora da Conceição. Porque eu fui registrado no dia 8 de dezembro, no dia 8. É 8 de dezembro? É, né? Bom, eu não concordo, eu não posso concordar, porque é o seguinte, José é muito presente na história. A figura, aliás, hoje é dia de São José Operário, que é exatamente um dia reservado a ele. Eu acho que ele ficou na condição daqueles espíritos evoluídos que passam por nós despercebidamente. Mas o trabalho dele, a importância dele é de extraordinária e fundamental importância. Porque a gente tenta imaginar o que seria a história sem a figura dele. De cara seria uma coisa de pé quebrado. E em termos de evolução, por exemplo, um ser que é responsável pela adoção, entre aspas, porque todos nós somos adotados de uma forma ou de outra, né? E adotar um filho na importância de um Jesus, o Márcio estava falando aqui agora, a gente vê, Jesus já era um engenheiro intergaláctico, um construtor de planetas, um responsável por evolução de planetas, há 4 bilhões e 500 milhões de anos atrás. A Terra foi construída por ele, sob coordenação dele. Agora, tenta imaginar a trajetória evolutiva desse indivíduo. Aí, José e Maria são os responsáveis por receber esse ser aqui. Nossa, menino do céu! Maria ficou mais presente na vida de Jesus enquanto Jesus atuava. José ficou na retaguarda, ficou na maneira de ser que era própria a ele. Mas ele não foi esquecido ao longo da história. Tanto é que hoje, a pergunta foi, não sei se foi feita por causa disso, mas hoje é dia de São José. E olha a quantidade de nomes Josés que nós temos no mundo, em todas as culturas. Todas as culturas nós temos José. Muito bem, Zé. E há muitos relatos de importância para se estudar a respeito do José na essência, né, Márcio? Que relação há entre obsessão e vampirismo? Vamos entender um pouco primeiro sobre o vampirismo, que é um termo usado em menor quantidade do que a obsessão. Vampirismo na doutrina espírita se entende sobre aqueles espíritos viciosos que acompanham os viciados, né? Vou dar um exemplo. A pessoa que tem o hábito do álcool, ele morre por causa do álcool. No mundo espiritual não tem a bebida, ele fica querendo. Então, onde é que ele vai estar? Ele vai estar em bares, lugares onde vende a bebida. E as pessoas que têm o vício do álcool, por exemplo, eles ficam ali induzindo a pessoa a beber mais. E o que eles fazem? Eles acoplam boca a boca
para puxar o éter, o hálito daquele ser que tem algum tipo de vício. Isso vale para todos os vícios, tanto para o sexo, como para o álcool, como para o cigarro, para as drogas, né? Para tudo. Então, a doutrina espírita chama esse ato de sugar de vampirismo, em detrimento daquele vampiro dos filmes de ficção, né? É uma obsessão. A relação que há é que é também uma obsessão, porque ele induz, né, a pessoa ali a cometer excessos, lembrando que a responsabilidade é sempre nossa. Nós somos o responsável por nós. Nós jamais perdemos o direito ao livre arbítrio. Nós somos os únicos donos de nossa vontade. Se ele nos induz a beber, a fumar, a fazer algo em excesso, é porque nós temos esta fraqueza em nós. Porque uma pessoa que não tem o vício do álcool, por exemplo, eles não vão perder tempo em chegar perto da pessoa e tentar induzi-la a beber, porque ela não vai beber. Já não está nela mais isso. Mas se eu tenho essa fraqueza em mim, com certeza eles vão imprimir em mim o desejo, a vontade de beber, 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 para que eles possam, através de mim, saciar um pouco daquele desejo deles. São irmãos nossos sofredores, que estão em condições terríveis de sofrimento, necessitados de auxílio, de ajuda, mas que, por ignorância, nos induz a cometer os nossos excessos. Então, a relação entre a obsessão e o vampirismo é que o vampirismo é um tipo de obsessão, sim, né? Muito bem, Márcio. Zé, o que fazer quando não consigo concentrar em uma oração? E para que serve a água fluidificada? Como tomar? Se vier a casa mais de uma vez na semana, se devo levar mais água para fluidificar? É uma pergunta da plateia. O que fazer quando não consigo concentrar em uma oração? Bem-vindo ao time. Às vezes a gente precisa de um esforço, né, extraordinário, porque a nossa cabeça não tem como a gente dar conta de parar, não. Em certos momentos é bom você ter um tema, aí relaxa, porque às vezes a pessoa quer fazer uma prece bem feita, né, no corre-corre do dia a dia, a cabeça está a 1000 km/h, pensando num monte de problemas, arruma, né, comida para um, ajeita o outro, atende o outro, e depois quer parar e fazer uma prece. Aí precisa de treinamento, muito treinamento. Uma das possibilidades que pode ajudar muito é a prática da meditação, mas aí você vai ter que escolher os horários do seu dia a dia, e aí é musiquinha suave, posição de conforto, com tranquilidade, e você aprenderá, às vezes, a fazer a focagem do seu pensamento, aprender a concentrar. Concentrar quer dizer isso, centrar exatamente, colocar todas as suas forças naquele centrinho ali, naquele ponto, né, de observação. Às vezes, olhar para uma foto, né, é por isso que, às vezes, quem não tem essa capacidade ainda, apenas mental, a pessoa acende uma vela e olha para a chama da vela. Não tem nada a ver com a vela, é apenas como ponto de referência para você fazer a concentração, a chama da vela. Aquela chama bruxuleante, tal coisa e tal, a meia luz, ajuda você a fazer a concentração. Mas não é a vela que vai resolver o seu problema, é você que vai resolver o seu problema. Percebe? Ajuda, para quem precisa. Agora, para quem não precisa, quem pratica yoga, por exemplo, já é capaz de um treinamento a partir da meditação, a partir do yoga, está na Avenida Afonso Pena, com o 7 de setembro, se não me engano, lá em Belo Horizonte, na praça ali, carro para lá, carro para cima, gente passando, gritando, buzinando, fazendo, ambulância correndo, rádio patrulha correndo para lá, e a pessoa simplesmente entra em torpor e voa. E entra
em transe, se deixar, entra em transe, lúcido com tudo que está à sua volta. Mas é treino, você precisa de treinar isso. Outra coisa que ela pergunta, ou a pessoa pergunta, a pessoa pergunta, para que serve a água fluidificada? É remédio, é remédio. Os bioquímicos já... Tem inclusive que eu li uma reportagem dela num anuário desses espíritas, se não me engano, era anuário mesmo espírita. A irmã Angesta Smith, ela fez uma pesquisa sobre água e a imposição de mãos para transfundir energias curadoras para a água. E ela, como uma pesquisadora séria, ela fazia a análise primeiro das qualidades da água, das condições, né, físicas da água. E depois da aplicação das mãos, ela de novo fazia o trabalho. E ela chegou à conclusão, nesse artigo, ela chegou à conclusão seguinte, que a capacidade de uma pessoa impor as mãos na água altera significativamente a estrutura da água. O ângulo de ligação entre o hidrogênio e o oxigênio muda, fica ativo. Ele vai para 109,5 graus, que é quando a água está ativa. Ela diz isso e aplica mais ou menos uma comparação que é simples para a gente. Ela fala assim, ó, a água, para ficar desse jeito, eu tenho que aproximar a água a um campo elétrico, a um campo magnético muito elevado, para eu conseguir fazer a mesma coisa. Então, uma pessoa, ao aplicar um passe na água, ele altera. Agora, daí a gente chegar naquilo que a doutrina espírita coloca para nós. Uma água em que você imprime boas energias e é capaz de transfundir através da mediunidade de cura, essa água passa a ser ativa e passa a ser remédio de acordo com a necessidade do paciente, entre aspas. Aí quem vai determinar isso são os amigos espirituais. Eles é que sabem que tipo de remédio você precisa. É por isso que às vezes as pessoas falam assim, a água fluidificada especificamente para uma pessoa, é ela que tem que tomar, porque o remédio é dela. Aí a pessoa pensa assim, mas será que isso é verdade? Então estuda a homeopatia para você ver. A homeopatia é mais ou menos esse tipo de manipulação energética. O que é a homeopatia? A homeopatia é a dinamização de substâncias que produzem em nós o mesmo efeito que a enfermidade provoca. Então, se você tem febre, você vai tomar um remédio para a febre, então você vai tomar um remédio que vai provocar febre em você, para o seu organismo reagir ao contrário. A homeopatia trabalha assim, similiabus curantur, ou seja, os semelhantes se curam. Ou seja, quando você provoca, o seu organismo reage ao contrário. Só que o seguinte, a dinamização, quando você pega um remédio homeopático, se não me engano, eu estudei a respeito disso há muito tempo atrás, então posso estar cometendo erros. Por exemplo, você pega uma dinamização de C4, C12, C10, quer dizer que ele foi dinamizado 10 vezes, ele foi uma gota em 100 mililitros, depois dessa gota mexeu, dinamizou, pega uma gota disso e coloca em outros 100 mililitros, dinamiza, aí é 1, 2, 3, 4, C1, C2, C4, C3, até C30. Quanto mais alta é a dinamização, mais concentrado é o efeito. Então, está na cara que materialmente não tem nada ali mais naquele remédio. Mas por que o efeito é tão elevado? Exatamente, a gente lida com energias. Essa energia, que é a transfusão dos seres humanos, pode encarada dessa forma. O que é água fluidificada? É isso, é uma ajuda terapêutica para que as pessoas possam ingerir esse tipo de remédio que a espiritualidade nos oferece.
Quem lê o livro Nosso Lar, André Luiz, quando ele volta e vê a esposa dele casada novamente, ele assiste a Narcisa fazendo esse tipo de dinamização no remédio que o marido da esposa dele ia tomar. E aí ele percebe como que funciona o remédio a partir do mundo espiritual para o encarnado. E o encarnado nem sabia que estava tomando remédio. Nem sabia que estava tomando remédio. Então, às vezes você mesmo pode dinamizar a sua água. Não precisa de chegar aqui no centro e pegar água dinamizada. O passe, as energias do passe, desde que o mundo é mundo, a gente descobriu isso já. A criança, quando se machuca e vem correndo para a mãe, ai, mãe, machuquei o dedinho, o que a mãe faz? Sopra. Não é assim? Vai passar. O que é o sopro? É um passe. É um passe. É a dinamização, é a energia sendo transfundida de um para outro. Muito bem, Zé. Lembrando a todos que vocês podem fazer perguntas, basta levantar a mão que os voluntários da lateral providenciarão papel e caneta. Márcio, a inteligência é um atributo do espírito? Sim, e não poderia ser diferente, né? Que se a inteligência fosse material, cerebral, a morte apagaria, a morte elevaria. Como seres imortais, criados por Deus, a inteligência é um atributo de nós espíritos. Lembrando que nós somos seres imortais, ora num corpo de carne mortal, né? Este uniforme carnal que nós carregamos, ele tem data de validade. A gente não sabe a data, graças a Deus, né? Mas ele tem data de validade. E o ser pensante, o ser inteligente, o ser atuante, somos nós, os espíritos, que ora estamos no corpo de carne. E a bondade de Deus para conosco é tão grande que a morte só nos tira o corpo de carne. Tudo que nós somos, nós continuaremos sendo. A nossa individualidade, a nossa personalidade, os nossos desejos, as nossas vontades, as nossas tristezas, as nossas alegrias. Morreu, continua a mesma coisa, não muda nada, a não ser o uniforme carnal, que já não existe mais conosco. E a inteligência, ela é um atributo do espírito, que é o ser inteligente do universo, né? Lembrando que Deus criou o princípio material, as leis que regem todo, né, a tudo e a todos, e o ser inteligente que habita o universo, que nós chamamos de espírito. Então é sim um atributo do espírito. Muito bem. Zé, de que necessitam os espíritos mais adiantados para manifestar-se? Bem, a pergunta é simples, eu tenho medo delas. Eu teria que fazer umas 3 ou 4 palestras, mais ou menos, para a gente estudar os meandros disso aqui. Ou ler o livro dos domínios da mediunidade, para tentar ter uma luz, mais ou menos. Mas, grosso modo, bem, para ficar ajustado ao nosso tempo, eu acho que os espíritos superiores, eles só precisam de boa vontade. Boa vontade, sinceridade, trabalho identificado com o bem. Quando você tem um aparelho mediúnico, uma equipe mediúnica, que está imbuída dessa identidade vibratória, voltada para o bem, para a promoção de alegria e de bem-estar e de felicidade das pessoas, tanto encarnadas quanto desencarnadas, os amigos espirituais superiores cuidam do resto. Eles cuidam de tudo que falta para inteirar, para chegar até nós. Eles não precisam de muita coisa, a não ser isso, basicamente. Boa vontade, né? Espíritos que estão vivendo aquilo que seria a receita de caridade segundo Jesus. Benevolência, indulgência e perdão.
Se tem uma equipe que é capaz de trabalhar nesse sentido, pode ter certeza que você vai ter uma assessoria de todo tamanho, uma assessoria de espíritos que não se vangloriam, não se colocam rótulos, né, apenas para se tornarem mais prestigiados. Eles simplesmente vão aparecer na condição de espíritos que estão imbuídos naquele trabalho, de acordo com a necessidade do trabalho, e realizarão o trabalho de forma plena. A partir do mundo espiritual para cá, só precisa da porta aberta do mundo de cá para lá. E essa porta aberta se faz com boa vontade, carinho, caridade, amor ao próximo e tudo mais. Então, os espíritos necessitam de condições básicas que são realizadas a partir dessa visão. Às vezes as pessoas pensam assim, quando eu cheguei na doutrina espírita, a gente fica curioso para saber o que acontece nas reuniões mediúnicas. A gente fica doido para saber, mas é só curiosidade, a gente não tem nenhum interesse em trabalhar. A gente só vê, não, porque eu queria participar, eu queria saber, eu não queria nada. Eu, aliás, morria de medo, porque eu falei, vai então, Zé, vai lá, nós vamos te convidar um dia para a reunião e você vai até lá. Aí eu fui, cheguei lá, na hora que eles pediram para fechar o olho, eu fechei só um. Medo, insegurança, ignorância. Eu não estava ali com o intuito de ajudar, de ser uma pessoa que vai para acrescentar, Não, eu estava tentando atender os meus interesses particulares. Na hora que o tempo vai passando e você vai sendo esclarecido, é o seguinte, Zé, para participar de uma reunião dessa, você tem que estar disposto a oferecer tudo que você tem. Energia, corpo, saúde, tempo, pensamentos. Então, quando tiver alguém se manifestando que está todo desequilibrado, o que vai precisar da equipe mediúnica? Equilíbrio. Agora, imagina a gente desequilibrado, na hora que chega lá, chega um desequilibrado, na mesma hora você desequilibra. Ao invés de você ajudar, é ele que te convence. E quando chegam espíritos obsessores, nem toda reunião é para desobsessão. Tem reunião que é a reconstituição de corpo físico. Uma das características da reunião que eu participava era reconstituição de corpo físico de suicidas. Tenta imaginar o que é isso. Toda semana a mesma coisa. Repetições. Então, a cada dia você vai percebendo que é muito mais necessário carinho, boa vontade, alegria no coração, boas energias, bons pensamentos, porque essa é a matéria-prima que vai ajudar aquele indivíduo a reconstruir um ouvido que ele atirou, que está todo destruído. Ele não pensa, não fala, não exprime, ele só grune, às vezes, faz barulhos. Na próxima reunião, de novo. Na próxima reunião, de novo. Na próxima reunião, de novo. Até que ele se reestruture, até que ele reconstrua o seu perispírito. Então, isso é um trabalho que, para quem quer fazer, primeiro tem que pensar, eu quero, de fato, ser alguém que acrescenta nessa condição boa vontade, alegria no coração, bons pensamentos, boas energias. Imagina, por exemplo, o trabalho de uma enfermeira que trabalha na linha de frente. Todo dia chega gente, sujo, vomitado, passando mal, precisando dos primeiros tratamentos, da limpeza, da coisa mais simplesinha. Todo santo dia. Você reconhece claramente quem são os bons enfermeiros, quem não são. Quem está ali apenas por estar e quem está ali porque ama estar ali. Todo mundo reconhece isso. Assim como a gente reconhece um frentista de posto de gasolina que está ali porque ama a vida, que gosta da vida, que tem boa vontade para a vida, e aquele que chega lá, ele te dá no máximo uma queixada, sabe aquela queixada afetiva?
Na hora que você chega o carro, ele... Você imagina, eu acho que ele está perguntando o que eu quero. Outro já chega e já, oi, e aí, doutor, como é que está o poçante aí? Vamos dar um trato no poçante? Você já gosta de quem gosta do seu carro. Não é assim? É assim que é a vida. Em todos os aspectos, você sempre vai ter ajuda de amigos espirituais que estão sintonizados com você. Por quê? Porque o que manda é a base do coração, a base afetiva, boa vontade, caridade, bem, pensamento do próximo, amor ao próximo. As coisas começam a dar certo para você. As coisas começam a se endereçar para você. Por quê? Porque você é que está construindo essa psicosfera. Essa esfera psíquica atrai exatamente o que você está mandando para o universo. Recebe de volta. Muito bem, Zé. Márcio, uma pergunta do público. Diz o seguinte: aprendi desde criança em outras religiões sobre o dízimo. O que o Espiritismo ensina sobre isso? Além da caridade ao próximo, ainda tem uma outra pergunta que ela formula. Uma pessoa que fumava muito em outra vida pode nascer com problema de pulmão nesta vida? Bom, o dízimo, ele aparece lá nos primórdios, quando as igrejas ainda não estavam formadas e precisava sair para pregar. E desde aquela época, como hoje, tudo tem custo, né? A alimentação, as estadias. Então, as pessoas que se compraziam, que manifestavam ali o desejo da mesma fé, ajudavam com 10% daquilo que ele ganhava, para que o trabalho de divulgação da filosofia pudesse ser espalhado pelo mundo afora. Da construção da Igreja Católica por Roma, né, lá no ano 333, se eu não estou enganado, por Constantino, isso se tornou praticamente um imposto pago ao Império Romano, né, aquela obrigação dos 10%. Hoje, infelizmente, existem filosofias aí que pedem 95%, né? Deixa 5% para as pessoas. Mas cada um com a sua consciência, cada um com a sua fé e cada um com aquilo que acha que é melhor para si. A doutrina espírita, ela não pede 10%, ela não trabalha dessa forma. Como que a doutrina espírita funciona? Existem despesas, né? Nós temos aí a iluminação, água, temos os materiais de limpeza, nós temos um vigia, igual uma casa desse porte que não pode ficar sozinha. Nós temos todo um trabalho aqui na casa. A casa espírita, nesta casa espírita que nós estamos, que é o Jesus de Nazaré, existem 2 funcionários apenas, que é o vigia e a faxineira. Eles são remunerados, porque trabalham durante todo o dia, o outro trabalha à noite, para zelar pelo que... O resto do presidente, a qualquer outro que esteja usando o seu crachazinho, somos todos voluntários. Ninguém ganha nada. Os espíritas, eles vivem do trabalho deles lá fora. Eles vêm à casa espírita por amor ao ideal, por prazer em passar para o outro aquilo que foi bom para ele, que lhe fez bem. Então a gente se torna expositor, facilitador, trabalhador da casa espírita, por uma forma de gratidão a Deus por aquilo que nós recebemos, pelo que nós já conseguimos através dessa filosofia que nos sustenta a alma. Então nós não pedimos. Agora, quer fazer uma doação? Será sempre bem-vinda. Existem pessoas que colaboram financeiramente com a casa, de acordo com a sua vontade, da sua possibilidade, com aquilo que ele pode naquele momento. Não se cobra nada, não se pede nada. Às vezes as pessoas não se olham, hoje nós estamos precisando aqui de material de limpeza, hoje nós estamos precisando disso, daquilo outro. Mas a casa tem uma despesa enorme, além de também ter que realizar o trabalho de auxílio às pessoas necessitadas. Né, como foi sábado agora, provavelmente deve até passar hoje, um videozinho para vocês aí.
todo último sábado de cada mês, as famílias assistidas por essa casa vêm aqui para receber a sua cesta básica, uma roupa, um auxílio médico, um auxílio de advogados que nós temos aí, de todas as ordens. É feito todo um trabalho, mas isso tudo voluntariamente, até a doação é voluntária, não é obrigado. Deus não vai ficar chateado com quem não ajuda. Porque para Deus o que importa é o que sai de dentro de nós. O nosso amor, nossa caridade, a nossa compaixão, né? Esse trabalho de reconstrução de um ser melhor em nós. A segunda pergunta, a pessoa pergunta se quem fumava muito numa vida pode vir com problemas na outra. Pode. Não quer dizer que vai, mas pode. Né? Por quê? Uma pessoa que fuma muito danifica o seu pulmão. Isso afeta também o pulmão perispiritual, como o Zé Amaral disse, da reconstituição do perispírito. Perispírito, para quem não sabe, é o corpo espiritual que permanece conosco. Quando a gente morre, o corpo de carne fica. O corpo perispiritual, que é uma cópia exata deste, permanece. Então, se eu lesei esse perispírito, ele vai ficar danificado. Se eu não tiver a consciência e a condição e a maturidade para trabalhar isso no mundo espiritual e ter uma oportunidade lá mesmo eu regenerar, me perdoando pelo ato cometido, eu posso vir sim. E infelizmente a maioria vai voltar sim, com problema. A gente vê crianças que pai não bebe, mãe não bebe e a criança desenvolve uma cirrose. Por quê? Né? Pessoas que não têm quadro de fumantes na família, vêm com problema sério de pulmão, e isso em todas as ordens. Por que vocês acham que nas pessoas com problemas mentais, com deficiências físicas, grudadinho no outro, chipófagos, vocês acham que isso é acidente? Acha que isso foi injustiça de Deus, equívoco de Deus, ou que Deus não ama aquela criatura como me ama, ou como ama o outro próximo? Tudo foi causado por nós de alguma forma. Nada me acontece se não fui eu mesmo o causador. 100% do que eu passo, fui eu o causador. Essa é a certeza que eu tenho que ter. Sabe por quê? Porque Deus me ama. Deus me ama tanto que jamais permitirá que alguma coisa me aconteça se eu não tiver débito para com aquilo. Jamais. Eu tenho essa proteção dele. Então, se algo me atinge, tenha certeza, eu causei. E Deus ali me permitindo que eu reviva aquilo que eu mesmo causei, para que eu possa me aperfeiçoar, me purificar, para voltar para Ele mais suave e leve. Só isso. Amor. Muito bem, Márcio. Zé, por que na doutrina espírita fala-se mais em Jesus do que em Deus? Interessante. Deve ser porque é o seguinte, eu não sei se é isso, eu nunca tinha reparado isso não, porque para mim Deus está sempre presente nos assuntos, quase todos os estudos que a gente vai fazer, a gente coloca em primeira instância o primeiro princípio da doutrina espírita, que é Deus. Sem Ele não tem como, né, discorrer sobre qualquer coisa. Mas eu entendo mais ou menos a pergunta dela, porque fica parecido. Aparentemente fica parecendo que a gente fala mais de Jesus, mas por quê? Porque nós entendemos Jesus. Jesus se fez um de nós, veio para cá, ensinou. Os ensinos de Jesus foi exatamente a maneira que ele encontrou de traduzir para nós as leis divinas, né, desenhando, né, literalmente desenhou para nós, afetivamente, amorosamente, todos os ensinos a respeito das leis divinas. Então, falar de Jesus é falar de Deus por tabela, porque Jesus era o representante máximo do ser mais, ao ser mais evoluído que veio para cá,
nosso irmão mais velho, como o Márcio bem disse, e trouxe para nós, mastigadinho, desenhadinho, como viver sem ferir, sem afrontar as leis que regem o universo, que são as leis divinas. Então, o quê? Falar de Jesus, para mim, particularmente, é falar de Deus, porque Jesus, para mim, é o espelho de Deus. Quando Jesus fala que eu e Deus somos um, quando os discípulos perguntam para ele, mostra-nos o Pai, Jesus vira para ele e fala assim, olha, eu estou nele, ele está em mim, nós estamos em você, vocês estão em nós, está todo mundo numa amálgama só. Por quê? Porque está todo mundo mergulhado no hausto divino. Falar de Deus teria que ter muito mais evolução para a gente entender como é que funciona. E a doutrina espírita, sabiamente, deixa a gente diante de uma resposta que é impecável, para mim, impecável, que é a primeira. A questão número 1 do Livro dos Espíritos é que é Deus. Nem é o que é Deus e nem é quem é Deus, é que é Deus. E a resposta é mais inteligente ainda. Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, inteligência suprema do universo. Respondeu? Respondeu. Respondeu? Então, beleza, respondeu. A gente fica assim, é. O que você sente quando você vê uma resposta dessa? Que nós ainda não somos capazes de entender Deus. Nós somos capazes de sentir Deus. Então, nós temos que desenvolver a nossa capacidade de sentimento. Agora, Jesus não. Jesus é nós ali, está, né, no esquema, se apresentou como tal, se apresentou como professor, veio aqui, esteve com a gente, interagiu com os terráqueos, né? Ensinou, deixou tudo prontinho para nós. Esse é mais fácil da gente visualizar, da gente interagir, nem que seja mentalmente com ele. Tá ok? Mas não é porque a gente despreza Deus, não. Ao contrário. Falar de Jesus é falar do representante máximo nesse planeta de Deus. Na verdade, o Evangelho de Jesus é o esclarecimento das divinas, né? Márcio, para finalizar, ainda dá tempo, qual é a melhor forma de se fazer o Evangelho no lar? Bom, nós temos um pouquinho, o tempo está curto. A melhor forma de fazer o Evangelho no lar é, primeiro, reunir a família e decidir qual é o melhor dia e o melhor horário para se fazer o culto. Aconselha-nos a espiritualidade que o culto seja feito rigorosamente dentro de um determinado dia, num determinado horário. Disciplina, como Emmanuel aconselhou o Chico, disciplina, disciplina e disciplina. Então nós temos que criar essa disciplina de estudo entre nós, até mesmo porque a equipe espiritual que simpatiza com a nossa família, trabalhadores do Cristo, vão estar conosco naquele dia e horário para nos beneficiar da sua presença. Então nós sentamos com a família e decidimos qual é o melhor dia para que todos possam estar em casa para tirar 15 minutinhos para ler um trecho do Evangelho em casa com a família. Olha, a semana tem 7 dias, você vai escolher um. O dia tem 24 horas, você vai tirar 15 minutinhos. É muito pouco pelo tamanho do benefício que isso causa ao nosso lar. Além da proteção energética do ambiente, da harmonia, vem também a proteção nossa interior. É muito pouco para o tamanho do benefício, mas não é fácil de fazer. Como o nosso tempo está restrito, eu não vou ter muito tempo, eu vou informar para você. Existe nessa casa uma cartilha ensinando como fazer o culto do Evangelho no lar. Tá? Quem quiser, é só procurar lá na recepção, a menina arruma. Tá ok? Eu agradeço a vocês, muito obrigado. Nossos agradecimentos, então, ao Zé Amaral pela participação aqui hoje, também ao Márcio e a vocês todos presentes.
Fiquem todos para a palestra daqui a pouco, também com Zé Amaral. O tema é o que fazeis de especial. Uma boa noite.